Então veja bem, o que eu quero tirar desse texto, né? Já expliquei aqui o contexto, todos nós conhecemos. Agora, o que eu queria trazer para nós essa noite é que isso aqui, claramente, esse animal que foi morto, ele aponta, ele demonstra Cristo. Cristo, ele não foi morto também. O sangue de Cristo, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue daquele animal impedia a morte. O sangue de Cristo, ele também te livra da morte. Agora veja bem, a morte, o sangue daquele animal, ele só livrava da morte física. Agora, o sangue de Jesus, ele te livra da morte espiritual. O que é pior? Morrer fisicamente ou morrer espiritualmente? É claro, não tem como nós medirmos aqui quais são as maiores perdas. Se é quando uma pessoa morre fisicamente ou se é quando morre espiritualmente. Não tem como medir. É claro uma coisa em nossa mente, que a morte espiritual é infinitamente pior do que a morte física. Então, se formos comparar o sangue do animal com o sangue de Jesus, qual tem maior importância? É aquele que nos livra da morte espiritual. Ou seja, o sangue de Jesus é muito mais importante do que o sangue daqueles animais. O apóstolo João, na sua epístola, escreveu 3. Dentre uma delas, ele disse que o sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Porém, ele disse que o sangue dos animais era expiação pelos pecados. Alguns não entendem a diferença. Expiar e propiciar. Expiar é passar por cima. Que cor é essa parede? Que cor é essa parede? Bonito. Beleza. Que cor é essa parede aqui, Eduardo? Beleza, né? Beleza. Agora, que cor era essa parede antes do pêssego? Todo mundo sabe, né? Todo mundo ficou com medo de dizer pêssego. Brincadeira, né? De gente falar neve, sei lá. A Celeste ficou de manteiga. Oi? É pêssego. Mas antes, era verde. Ou seja, que gente que pegou essa tinta e passou por cima, tirando o verde dela. Se você olhar bem, você já viu o verde. Nem o verde, irmão. Fala não. Quem pintou a janela, não vou dizer quem foi, a janela, acho que vai ver eu, né? Dá para ver o verde meio esmaecendo para o verde, mas dá para ver o verde. Então veja bem, só passou por cima. Cobriu, até que cobriu bem, né? O nariz cobriu muito bem, não. A expiação era somente um passar por cima. A propiciação é diferente. A propiciação, ela remove qualquer indício. E aí, pastor? E aí, é que o sangue dos animais, ele até passava por cima dos pecados, ou seja, das pessoas. Ele até dava um jeito. Deus olhava o sangue, mas ainda assim tinha pecado. Agora, a propiciação, quem faz é Jesus. Jesus não faz expiação. Quem fazia expiação era o sangue dos animais. Jesus, o sangue de Jesus, ele faz propiciação pelos
haver mais resquício de pecado. Porque o sangue de Jesus te limpou de todo pecado. Está vendo só? Por que eu não quis aqui comparar, dando aqui, né, com uma mensuração? Porque o sangue de Jesus é imensurável. E Jesus, a morte de Jesus, ela nos proporciona vida, mas também o animal proporcionava vida e alimento. Jesus é a mesma coisa. Jesus, a morte dele, nos proporciona vida e vida em abundância. Vida em abundância. As pessoas pensam que é uma vida farta em bens materiais. Vida em abundância não é uma vida farta em bens materiais. Diga para o seu irmão aí, Jesus, ele diz, eu vos dou vida e vida com. Agora diga para ele só, a vida abundante não é a vida cheia de bens materiais. Pastor, então o que é uma vida em abundância de acordo com Jesus? A vida em abundância de acordo com Jesus é uma vida cheia do Espírito de Deus. Porque ainda que você não tenha os bens materiais, você é feliz da vida. Existem pessoas que têm vida cheia de bens materiais, mas não têm uma vida de paz consigo mesmo. Então, vida em abundância é vida cheia do Espírito. Então, Jesus ele te promove vida eterna e vida abundante na terra. Por quê? Porque você não vai morrer espiritualmente e você ainda é cheio do Espírito. Agora, Jesus esse cordeiro, né, que era morto no dia da Páscoa, aponta para Jesus. Isso é chamado no estudo da Bíblia de tipologia. O que acontece? A Bíblia é cheia de demonstrações da morte de Cristo. Não é somente aqui. Uma das primeiras vezes que nós vemos ali uma coisa que representa Cristo no Antigo Testamento mesmo, é lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, se eu não me engano, você vai ver ali Deus, ele pegando um animal, não sabemos qual, só que Deus pega um animal. Por que ele pegou o animal, pastor? Porque ele viu que Adão e Eva pecaram. E Adão e Eva, como foi a reação de Adão e Eva? Eles foram fazer uma espécie de roupa para cobrir as suas partes íntimas. E eles cobriram ali, fizeram roupa. Ambos se cobriram. E chegaram diante de Deus. Quando Deus viu aquilo, irmão, ele já viu uma coisa diferente antes. Eles não tinham conhecimento daquilo. Não. E aí Deus olhou e falou, realmente, deve ter pensado, né? Não falou, então está na Bíblia. O povo tem que deve ter acontecido. Mas ele não. Se fosse fazer vestibular para estilista, ia ter que ser reprovado. Porque Deus não gostou muito da roupa que Adão e Eva fizeram para si. Aí Deus vai, pega um animal, mata esse animal, pega o corpo desse animal e faz uma vestimenta para os dois e fala, toma aí, veste isso aqui é roupa para vocês. Isso aí que vocês fizeram, tem graça não. Nesse matar do animal, aquilo é aquele animal morto, já simbolizava Cristo. Porque ele ser morto.
para cobrir as vergonhas do homem. Jesus, quando ele morre, todos nós, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos, arrancados, tirados, esquecidos, estão na glória de Deus. As pessoas não tinham mais comunhão com Deus. Então, quando Jesus morre, toda a vergonha, que é o pecado, ele é tirado de você. E você novamente vai ter comunhão com Deus. Então, esse é Deus novo. Quer ver outro exemplo em que aponta para Cristo? Quando Abraão levou seu filho lá para o Monte Moriá, capítulo 21, se não me engano, de Gênesis. Ali estava claramente demonstrando a morte de Cristo. Deus, ele fala para Abraão, vai, sacrifica o seu. Como é que pode Deus falar único se ele tinha o segundo? Se o primeiro filho de Abraão foi Ismael, não é? Tinha dois. Só que Deus pede um único. Deus pede Isaac. Deus fala único pelo fato de que Abraão entendeu, porque Deus havia dito para Abraão que Isaac é que era